Olá, mais de 8 mil aqui e finalmente trazendo um vídeo para o canal, dessa vez sobre um ranking, um top sobre os personagens mais poderosos da série. Vocês vão ver que as posições não estão exatamente muito fixas e estão mais divididas em classes, digamos assim, que os personagens eles podem alternar de posição um com o outro, dependendo de como você interpreta o poder deles. E para essa lista aqui, é claro que nós vamos ter algumas regras. A primeira regra é que não vamos utilizar um pico de poder de personagem, vai ser um poder mais que o personagem consiga utilizar constantemente, digamos assim. A segunda regra é que vamos utilizar o auge dos personagens, então se por algum motivo um personagem acabou enfraquecendo durante a série, isso não vai alternar muito o rank, porque ele vai considerar o top. Para começar o vídeo, eu queria muito citar aqui umas menções honrosas, que são personagens que fizeram feitos extremamente grandiosos, mas eu não acho que eles mereceriam entrar nessa lista, porque eles mereciam ainda ter o seu potencial muito mais explorado, e para isso, é claro, estou falando do Ubi e, consequentemente, do Daikoshin como poderes máximos. O Ubi ele foi citado como tendo muito mais poder divino, de todos ali presentes na saga Moro. Também temos o Daikoshin, que, selando o seu poder divino, ele conseguiu derrotar o Moro no passado. Então sim, são personagens que mereceriam entrar nessa lista, mas por falta de clareza, se esse poder se iguala ao poder físico, eu decidi deixar eles de fora. Mas é claro também que eu vou citar alguns personagens que nós sabemos que são muito poderosos e com certeza entrariam nessa lista, que são os Anjos e os Zenos e o Super Shenlong. Eu deixei eles fora dessa lista porque são posições eu acho meio óbvias, então eu queria deixar eles fora da lista, mas estão aqui nas menções honrosas. Iniciando o top 30, como lanterninha, nós temos o Trunks Super Saiyajin 2. Ele não é um personagem tão forte quanto sua versão animada, que lutou contra o Goku Black, o Rosé, que lutou contra a Zamasu Fusão. Aqui ele tem um poder bem mais contido, ele foi declarado como superior ao Zamasu do futuro, também foi declarado como um pouco superior ao Goku em Super Saiyajin 3. Nas posições 29, 28, 27 e 26, nós temos o Anerasa, Goku Black, Mr. Buu e Daikoshin, o poder que ele mostrou na saga Moro. Bom, o Anerasa ele tá nessa lista porque ele foi um dos únicos, pelo menos os personagens figurantes, que estavam ali no momento do torneio do poder, que se mostravam, pelo menos com intenção de derrotar a Kale no momento que ela estava descontrolada, o que pode colocar ele como um dos personagens mais poderosos da série, mas nós ainda não temos toda aquela grandiosidade que deram para esse personagem no anime, que precisou pelo menos de 5 personagens nível Super Saiyajin Blue para derrotá-lo, e ele foi derrotado bem facilmente pela Kale. Próximo nós temos o Goku Black. Ele é um personagem que tem tier, a classificação dele como Super Saiyajin Blue imperfeito, digamos assim, então ele tá mais ou menos nesse nível. O Mr. Buu ele foi bem capaz de enfrentar o Moro. Ele não é tão forte quanto as versões Blue perfeitas, que os personagens conseguiram após a saga Black, mas conseguiu enfrentar o Moro graças a ele não estar conseguindo absorver a sua energia. E nós temos o Daikoshin, que foi declarado como um pouco mais forte que o Mr. Buu. Para a próxima classe nós teremos muitos personagens. Temos o 17, Kale, Kefla, 73, Fusão Zamasu, Toppo e Hit. A explicação do 17 tá aqui é porque ele foi declarado como próximo do nível do Goku e do Vegeta. Como que você acha que próximo significa? A posição dele pode subir bastante nessa lista aqui. Nós temos a Kale, que foi mostrada lutando muito bem no início, mas depois a gente viu que ela depois foi derrotada por alguns figurantes, mas ela deu um pau no Golden Frieza, também deu um pau no Goku Blue, mas depois foi citado pelo Golden Frieza que se ele lutasse um pouquinho mais a sério, ele poderia derrotá-lo. Até o Vegeta Super Saiyajin Blue também fala que poderia derrotar a Kale. A versão da Kefla, que é uma fusão da Kale. Gohan luta contra essa Kefla. O Kuririn questiona se o Gohan, se ele continuasse treinando, ele poderia superar o Goku, indicando que a Kefla e consequentemente a Kale não ainda chegaram no nível do Goku Blue e consequentemente do Golden Frieza. Por isso essa posição. Depois disso nós temos o 7-3. O auge dele é com o poder do Gohan absorvido. Isso pode ser questionável, muita gente acha que é a versão do Moro, mas não, a versão do Moro ele só tem uma absorção melhor de poder, tanto que eles nem ganham dele baseado em força física, eles simplesmente chamam o 17, que justamente não tem a capacidade de deixar a sua energia ser absorvida, já que ele não tem ki. Basicamente é essa explicação que o mangá deu. Até a 18 eu também estava lutando contra essa versão do 7-3 com a magia do Moro, mas enfim, o 7-3 com a habilidade do Gohan, basicamente o 7-3 com os poderes do Gohan, um pouquinho mais refinados, com a capacidade
que o 7-3 tem, como a gente tá falando de Gohan da Sagamoro, né? Por isso que o 7-3 ficaria acima da Kefla. Próxima posição, talvez aqui seja o que seja mais discutido, porque a fusão Zamasu. A fusão Zamasu, ela libera muito poder no final da saga Black, no mesmo momento que o Goku Blue usou Hakai. Mas nós também temos o Toppo, que estava lutando niveladamente com o Vegeta Super Saiyajin Blue do arco do Torneio do Poder. O Hit lutando no mesmo nível que o Goku Blue perfeito. Isso é interessante porque depois ele usa uma técnica. Eu falei que eu não ia contabilizar técnicas nesse vídeo, mas as técnicas do Hit literalmente igualariam ao poder dele. Então, mesmo que ele só possa usar uma vez aquela técnica, ele ainda pode lutar por um tempo razoável com ela. Então, possivelmente, o Hit talvez ele até cresça mais nessa lista, se você considerar isso. Em 18º lugar fica Sagambo. Ele fica numa classe própria, bem acima dos outros da lista, porque ele estava conseguindo enfrentar no início do seu fortalecimento ainda 17 e 18 Piccolo e Gohan, com extrema facilidade. Depois disso, o Goku Blue sim estava dando muita facilidade em relação a ele, mas ele estava se fortalecendo cada vez mais. E foi citado por ele até que ele mesmo poderia derrotar o Goku no final do Power Up. Só não conseguiu isso porque o corpo dele sucumbiu ao poder do Moro. O que seria interessante se a gente considerasse esse final Power Up, digamos assim. Ele com certeza acho que ele mereceria essa classe própria para ele. Para as próximas posições, a 16ª e a 17ª, temos o Gama 1 e Gama 2 empatados nessas posições, porque ambos não mostraram nenhuma superioridade um ao outro, e eles estão acima do Zagamo porque ambos foram comparados ao Goku e Vegeta em seus estados igualados, e em seus estados igualados nós temos o Goku e o Vegeta em Super Saiyajin Blue, o que coloca eles acima do Zagamo. Claro que você pode argumentar também que ele estaria falando de formas mais poderosas, como o Blue Evolution Instinto Superior Presságio, mas aí já temos uma relativa diferença de poder. Além de que o Piccolo parecia não ter tanta precisão em medir o poder dessas formas. Então o que é mais aceitável para o poder dos Gamas é realmente as formas em Super Saiyajin. Ok, acho que aqui é onde as coisas ficam bem mais interessantes. Nós temos Granola, Orange Piccolo, Vegeta Ultra Ego e Gohan Beast. Granola está nessa posição por ter pedido para se tornar o mais poderoso do universo, que coloca ele com facilidade acima do Goku e Vegeta em Super Saiyajin Blue, que coloca eles acima dos Gamas. Basicamente isso. E o Vegeta Ultra Ego ultrapassou esse poder, o que justifica a posição de 13º dele, mas o Orange Piccolo foi declarado no capítulo 102 como tendo um poder incrível pelo próprio Gohan Beast. Poder incrível nesse contexto, nós estamos falando de Instinto Superior, Ultra Ego, própria forma Beast, então não dá pra dizer objetivamente quem é mais forte entre Vegeta Ego e Orange Piccolo. Vai ficar aí pros próximos capítulos pra gente descobrir quem é mais forte. E agora Gohan Beast, né? O que coloca ele na posição é que a versão do mangá do Super Hero também tem aquele contexto de deixar o Gohan mais forte que o Goku. Não só isso, mas como temos uma citação clara da Bulma dizendo que Gohan superou Goku e Vegeta. Claro, você pode dizer que a Bulma não tem capacidade, não tem nem consciência de dizer um negócio sério desse, mas pode ser sim uma forma do autor nos passar de quem é mais forte. Não só isso, mas quando o Gohan se transforma na forma Beast na frente de Goku e Vegeta, eles se assustam. Mas não apenas se assustam, como tem aquele suor típico de quando o personagem fica com medo, né, do poder que está sendo apresentado. O que, com todo esse contexto, deve ser sim colocado, né, o Gohan Beast acima desses outros personagens. A próxima posição eu acho que vai surpreender bastante vocês. Em 11º e em 10º lugar estão, em empate técnico, Cell Max e Zombie Gas. Empate técnico eu digo em questão de poder, né? Já que se estivermos falando de fato quem venceria, provavelmente seria o Zombie Gas, já que ele tem muito mais técnicas, ele tem uma verdadeira consciência do seu poder, diferente do Cell Max, que só é um monstro louco, enfim. Embora até na versão do mangá eles deram pra ele um pouquinho mais de consciência, mas não é nada assim que a gente pode chamar de consciência de verdade. Mas, caramba, Cell Max acima do Gohan Beast, vamos com calma. A justificativa para o Zombie Gas estar à frente, né, dos outros na lista é porque ele venceu facilmente o Goku com o Instinto Superior Verdadeiro e o próprio Vegeta Ultra Ego. Mas calma, não dá para argumentar que eles ficaram mais fortes a ponto de superarem o Zombie Gas, ou de fato dá para argumentar isso. Mas nós temos que lembrar também que o que foi citado na saga do Super Hero, em que o Vegeta fala que eles já treinaram seu corpo aos limites e que eles teriam que procurar outras formas de fortalecer. E, atenção na palavra,
outras formas, o que quer dizer que eles ainda estão aprimorando nesse quesito e possivelmente ainda não ficaram tão fortes. O que estou querendo dizer aqui é que, aparentemente, a diferença entre a saga de Super Hero, a nova saga que está sendo desenrolada aí para a saga Granola, não deve ser tão grande quanto as pessoas acreditam, e por isso que o Zombie Gas ainda deve estar na frente desses personagens. Assim, ainda pode ser argumentável que ele foi superado. Agora vamos falar do elefante da sala. Cell Max, mais de 8.000. Você está dizendo que esse mesmo Cell Max, que não conseguiria ferir o Gohan, que não conseguia fazer nada contra o Gohan, que ficava com medo do Gohan, era superior ao próprio Gohan? E sim, eu estou falando isso, e é porque você não atentou à regra que nós inserimos no começo do vídeo, que é considerar o áudio dos personagens. E eu nem estou falando de um hipotético Cell Max perfeito, não estou falando do Cell Max que foi apresentado no próprio mangá, porque segundo o Piccolo, eles nunca, repito, nunca teriam vencido o Cell Max sem a ajuda do Gama 2. O Gama 2 que fez todo aquele ato de sacrifício e que fez o Ki do Cell Max decair bastante. E é por causa dessa citação que fala que eles nunca poderiam derrotar o Cell Max, que coloca a versão, Prime dele, digamos assim, como superior que o Gohan Beast. Mas aí você deve estar se perguntando, mas 8.000, você já fez um vídeo sobre o filme do Super Hero e lá você colocava o Gohan Beast como superior ao Cell Max, muito superior inclusive. Por que essa mudança de opinião? Isso se deve porque o mangá, embora muito igual, as pessoas falam que o mangá é muito igual, e eu concordo, ele tem diferenças sutis no quão tratam o poder do Gohan, que faz com que o contexto que tenha no filme para citações gloriosas do Gohan não tenha o mesmo peso para a citação do mangá. Porque o que o mangá fala é que simplesmente o Gohan conseguiu tancar aqueles golpes, conseguiu mostrar superioridade ao Cell Max simplesmente por ele estar enfraquecido. Tanto que, no mangá, eles colocam o Cell Max muito mais emparelhado, em que o Gohan precisou ficar muito mais tempo carregando a técnica, precisou de muito mais ajuda para sim conseguir vencer o Cell Max enfraquecido, diga-se de passagem. Então, no final é por isso que a versão do mangá, pelo menos, de Cell Max é superior ao Gohan Beast e garante a ele essa posição nesse ranking. E eu achando que a última posição era polêmica, mas eu acho que essa aqui é ainda mais, que em nono lugar temos Black Freeza. E sim, Black Freeza em nono, O que muita gente coloca ele, como primeiro lugar, como humilhando todo mundo, na realidade não passa nem da nona posição nessa lista. E porque ele está acima dos outros, eu acho que é bem autoexplicatório. Ele humilhou completamente o Zombie Gas, que humilhou completamente o Goku e o Vegeta. E sobre o Cell Max, como eu falei, o Cell Max ele tem um empate técnico com o Zombie Gas, por ele ser um personagem que tem a citação de ser superior ao Goku e ao Vegeta, sabe? Então, por eles terem esse empate técnico de citações, o Black Freeza também estaria acima do Cell Max. Em oitavo lugar, nós temos os Hakaishins. E sim, todos os Hakaishins, todos os 12 estão compartilhando umas únicas posições, pelo simples fato que eles não são muito mais poderosos que uns aos outros. O que o Battle Royale entre os Hakaishins mostrou é que todos estão emparelhados. Desde o próprio conceito dos próprios Hakaishins começarem a lutar a sério, que era de fato ver quem de fato era o Hakaishin mais forte, como se isso fosse uma dúvida ainda entre eles. Primeiro, o Bills ele não derrotou, ele nem lutou contra todos os Hakaishins ao mesmo tempo, ele apenas usufruiu do seu maior fruto dentre todos os Hakaishins, que era um instinto superior bem falho, mas ainda possa ser considerado um instinto superior, tanto que ele foi agarrado pelo Hakaishin do universo 3, Mas nós ainda temos feitos muito interessantes dos outros Hakaishins que não fazem com que eles fiquem muito diferentes do nível um dos outros, A gente tem, o Belmont, que conseguiu prender todos os Hakaishins ao mesmo tempo. Não só isso, conseguiu feri-los. O Bills também foi um dos feridos nesse caso aqui, mostrando que o Belmont não está muito atrás do nível do Bills. Nós temos o Liquid, que foi o único Hakaishin que conseguiu escapar das bolhas do Belmont. A gente também tem o Hakaishin do Universo 3 enfrentando o Liquid e a Hakaishin do Universo 2 ao mesmo tempo. Nós temos o Hakaishin do Universo 10 que conseguiu paralisar todos os Hakaishins com seu grito. Nós temos literalmente uma explosão acontecendo, nenhum dos personagens entendendo como é que está desenrolando a luta, de quão frenética estava a luta dos Hakaishins. Isso mostra que os Hakaishins estão todos nivelados. Mas por que eles estão acima do Black Freeza? Isso se deve a uma publicação da V-Jump que conta um pouco sobre o poder dele. Abre aspas.
Ele derrotou facilmente Goku e Vegeta, que estavam chegando no nível dos deuses. Você nem pode começar a medir a extensão de seu poder. E uma descrição ao lado, né? Próximo a um deus da destruição, se referindo a como Black Frieza está mais próximo que um deus da destruição do que Goku e Vegeta. Ou seja, a própria V-Jump fala que nem o Black Frieza chegou ao nível de Hakashin. Portanto, é por isso que ele está abaixo deles nessa lista. Em sétimo lugar fica Vegeta em Super Saiyajin Blue. Isso se deve porque lá na saga Black, o Shin afirmou que Bills havia sido superado pelo poder do Vegeta em Super Saiyajin Blue. Não só isso, como a V-Jump também afirmou que Vegeta Blue tinha um poder capaz de rivalizar com o de Bills. E é claro que muitas pessoas não concordam muito com isso, dizendo que o Shin nem é uma fonte confiável de informação lá por causa da saga Buu. Mas lá na saga Buu tinha um contexto para a desinformação dele, que ele não conhecia o poder dos Super Saiyajins, né? Tanto que ele fala, tal, foi um erro ele ter falado dos Saiyajins. Ele mesmo reconhece esse erro e tinha um contexto para isso. Não só aqui, porque muita gente fala também, né? O Shin não tinha como medir, ele mal conhecia o Bills, como ele já sabia o poder total do Bills, mas exatamente esse é o questionamento que as pessoas têm que fazer. Por que o Shin citou que Vegeta havia superado o Bills se ele nem conhece o poder total do Bills? Esse é o questionamento de verdade que tem que ser feito, até porque depois, né, que os Bills, o Whis foi introduzido, né, na série, o Shin ficou muito mais a par dos assuntos dos deuses do que ele estava antes, né? Então sim, dá pra dizer que ele tem um contexto para falar do poder total do Bills, não como ele só tem um contexto, mas isso não foi negado nenhuma vez depois na obra. Justamente no momento que ele tinha como negar isso, né, que era no torneio, né, de exibição do Zeno, ele não afirma nada disso. E sim, ele fala que os Hakashins são extremamente poderosos, mas não há nenhuma citação de caramba, eles são mais poderosos que eu pensei. Não há nada em relação ao Shin dizendo que os Hakashins superem as suas expectativas, e justamente por essa ser uma afirmação que nunca foi refutada e, além do mais, apoiada pela V-Jump, que colocamos o Vegeta Blue acima dos Hakashins. Em sexto e em quinto lugar nós temos Jiren e Broly, que basicamente o Jiren continuou com a sua citação de ser mais poderoso que o Hakashin no mangá também, talvez pela tradução que você tenha visto isso, que o Jiren só seria melhor em habilidade de combate. Na realidade, a melhor tradução seria poder de combate mesmo, mostrando que Jiren é na realidade mais forte em poder bruto realmente do que Belmont. E considerando que os Hakashins estão todos mais ou menos do mesmo nível, coloca assim Jiren acima de basicamente todos os Hakashins. Também temos um guia, né, que fala sobre o Jiren ser superior aos Hakashins. E, claro, você pode dizer que isso possa ser um erro de tradução, por causa que no japonês não existiria plural, então há contexto também para talvez isso ser um erro de tradução, mas também há contexto para isso ser de fato verdade. Afinal, o Jiren não só era superior ao seu próprio Hakashin, como, por exemplo, ele superou seus limites no próprio Torneio do Poder, colocando ele acima muito mais de um Hakashin do que ele já estava, o que faz bastante sentido essa posição. Agora sobre o Broly, ele talvez seja o personagem mais injustiçado, né, do mangá de Dragon Ball Super. Tudo que a gente viu dele até o arco do Super Hero era somente flashbacks, né, dos eventos do filme. E depois disso ele só tá lá treinando, muitas vezes deixado de escanteio. Mostra que ele nem sabe mais virar Super Saiyajin, como antes, enfim. Nerfaram bastante o Broly, digamos assim. Mas como estamos considerando o auge dele aqui, quão poderoso é o Broly do mangá? Para isso a gente vai utilizar uma citação muito interessante que é a do Vegeta, que fala sobre como o Jiren e Broly eram mais poderosos que eles quando eles enfrentavam. Mas aí ele diz, o árduo treinamento que eles fizeram já fez eles alcançarem esse nível. Porém, ele depois cita que eles são capazes de controlar melhor o seu poder de maneira com que ele se torne mais eficiente, mais explosivo, mais poderoso de fato. Então a diferença basicamente entre um Broly e um Vegeta Ultra Ego não é muito em questão de tamanho do Ki, se é que podemos dizer assim, mas sim o quão explosivo ele é. Se surgiu o questionamento de por que ele seria superior ao Granola, que pediu para se tornar o mais poderoso do universo, e é interessante que o Vegeta fala sobre isso enquanto ele está enfrentando o próprio Granola, em que o título de mais forte ou segundo mais forte do universo representa apenas um momento estático do tempo em que isso pode ser mudado, e como eu acabei de mostrar que o Broly
não sabia mais se transformar em Super Saiyajin, né? Isso mostra que nesse momento estático do tempo, ele não era considerado o mais forte, ou seja, ele não foi considerado na hora do desejo do Granola. Isso até era uma discussão interessante na época, né? Se ele tinha se enquadrado no desejo para se tornar o mais forte do universo, mas com a citação do Vegeta dizendo que ainda tem que superar o Broly, mostra que ele de fato não foi considerado e por isso que o Granola é inferior ao Broly. Não só isso, mas também nós temos um outro argumento, que é basicamente o Broly ser necessário derrotá-lo, né? Uma fusão em Super Saiyajin Blue, que é inclusive o próximo da lista. Em quarto lugar, temos Gogeta em Super Saiyajin Blue. A questão dele estar acima dos outros é bem fácil, na verdade, já que ele é uma fusão feita após a Saga Black, e uma fusão na Saga Black já foi declarada como tendo o poder de rivalizar com Bills. Muitos, talvez, mais experientes de Dragon Ball Z já tenham consciência, né, que a versão Potara, né, da fusão é superior à versão Metamoro, né? Mas isso parece ter sido mudado em Dragon Ball Super, e nem vou utilizar a V-Jump, que cita que Vegeto e Gogeta são igualmente poderosos, porque isso já foi declarado no próprio mangá, quando o Piccolo fala que ou Gogeta ou Vegeto eram sempre truques que poderiam ser usados para derrotar os inimigos, igualando as fusões e não dando nenhum crédito a mais para eles. Ou seja, Gogeta, por ser uma fusão à frente no tempo do que Vegeto, seria mais poderoso, portanto, acima dos Hakaishins, e também superior a Broly, por ter o derrotado nos próprios flashbacks do mangá. Chegamos ao top 3 dessa lista, e vamos abri-la com Meros, né, com poder de anjo, já que estamos considerando o auge dele. E por que Meros é superior a Gogeta em Super Saiyajin Blue? Simplesmente por ele ser muito superior ao Moro fundido com Android 7.3. E o que faz, né, o que de interessante tem o Moro 7.3 em relação ao Gogeta Super Saiyajin Blue é que após ele ter conseguido os poderes, né, do Vegeta Super Evolution com controle de espírito e também separação forçada de espírito, isso é muito importante se relembrar, é citado que agora Gogeta ou Vegeto seriam inúteis contra o Moro 7.3. E eu quero muito que vocês prestem atenção nessa palavra, inúteis. Muita gente quer dizer, nessa citação do Piccolo, em que não, ele só está falando que agora o Moro tem a separação forçada de espírito, portanto ele pode separar o Gogeta. Mas, na verdade, não é esse o contexto, porque o próprio Vegeta, ali, ele tinha a separação forçada de espírito e não estava conseguindo fazer nada contra o Moro 7.3. É a mesma coisa de você falar que, caramba, Moro 7.3, é ridículo você lutar contra o Vegeta porque ele tem separação forçada de espírito. Não é esse o contexto certo. O próprio Moro 7.3 fala que para a separação... Eu não vou parar de repetir esse nome, é muito grande. Para a separação funcionar, né, você tem que dar dano no inimigo. Então, basicamente, quando o Piccolo está dizendo que nem Gogeta ou Vegeta poderiam fazer frente ao Moro, é simplesmente porque eles não são capazes de dar dano no Moro 7.3. Algumas pessoas até levam além, dizendo que o Moro 7.3 seria superior a um Gogeta Super Saiyajin Blue Evolution ou Super Presságio. Eu não iria tão longe, até porque o Piccolo não sabe como vai ficar essas formas nas fusões, se as fusões vão ficar estáveis nessa forma de alguma forma. Portanto, é bem lógico dizer que ele estaria falando apenas das formas em Super Saiyajin Blue. E o que suporta isso também é o fato do Goku, ao se transformar em Shin Superior completo, fala que o Moro é o inimigo mais durão que ele já enfrentou. E é claro que possam existir inúmeras interpretações para o que é um personagem mais durão. Ele é o inimigo mais resistente. Eu sei que resistência em Dragon Ball normalmente quer dizer poder e qualquer outras coisas, mas quer dizer o quão difícil foi um inimigo de ser derrotado, né? Até o Dendê fala algo assim no mangá de Dragon Ball Super, falando que o Kid Buu era o inimigo mais durão que o Goku havia enfrentado. Então sim, dá para você dizer que tem assim um contexto para você dizer que o Moro está abaixo do Jiren, ou do Vegeta. Mas com todo esse contexto das fusões que eu falei, e com o Goku dizendo dele ser o inimigo mais durão que ele enfrentou, fica óbvio o contexto que é Moro superior a fusões, a Jiren, a Broly e consequentemente os Hakaishins também. E falando nele, ele fica justamente em segundo lugar.
Moro com os poderes do próprio Meros, né? Muita gente acaba colocando o Meros na frente do Moro, e eu entendo isso, porque na própria obra é dito que o Moro não tinha controle sobre o seu poder. Se a gente estivesse falando de um versus aqui, de quem venceria, provavelmente o Meros seria o vencedor, apesar do Moro conseguir colocar as suas táticas, né, junto com a de Meros, refinar. Nem sei se ele conseguiria refinar alguma coisa do poder do Meros, já que é algo muito além. O Meros ele ainda tem controle maior, o corpo dele já está acostumado com esse poder. Então, se o Meros também fosse permitido lutar, né, seria, claro, uma vitória para o Meros, por muito mais questão de costume. Mas nesse top a gente está falando puramente de poder. E o Moro tem o poder do Meros e mais um pouquinho dele próprio, e isso faz com que ele seja superior ao Meros. Então, por isso, o Moro fica em segundo lugar dessa lista. Se Moro está em segundo lugar, o primeiro não poderia ser mais óbvio, senão Goku Instinto Superior Masterizado. E essa posição eu sei que é polêmica, e eu entendo, sabe? Eu tô dizendo que o Goku, que foi derrotado pelo Granola, que foi derrotado pelo Gas, que foi citado sendo inferior ao Bills nos capítulos recentes, que foi humilhado pelo Black Frieza, como esses personagens estão tão abaixo na lista e ele em primeiro. E eu vou dizer que esse Goku, eu não tô falando do atual, e sim do auge dele, que não é o atual, se você acha isso, e sim o do final da saga Moro, e talvez, muito talvez mesmo, o do final da saga Granola. O que eu gosto do Goku no final da saga Moro, né, do seu instinto superior, é o quanto ele é vangloriado nessa forma. O Bills fala que ele estaria lutando em status de divindade, e status de divindade não está no contexto de Deus da Destruição, e sim de um anjo nesse sentido. Bills também começa a literalmente mostrar respeito ao próprio Goku, e até questiona isso. O Bills fala deve ser mostrado respeito onde é devido, lembrando que o Bills nunca mais mostrou esse nível de respeito em nenhum momento depois da série. Isso é muito importante se ressaltar. Vamos voltar para a citação do Vegeta, né, sobre ele falando dos inimigos que foram superiores a eles nos tempos passados. E ele fala que o treinamento que eles fizeram já fez eles se equipararem a esses inimigos, e o Goku fica surpreso com essa afirmação, né? Você pode achar estranho, caramba, o Goku ficando surpreso ao ser comparado com o Jiren, que ele já derrotou, sabe? Ele ser comparado com esses inimigos que em teoria ele seria mais forte. Ou até mesmo pelo Goku estar buscando evoluir por mais pelo seu físico e não utilizando o treinamento mental, igual o Vegeta, igual ele mesmo estava fazendo antes no arco do Granola. É como se o Goku tivesse perdido essa capacidade de possuir um coração calmo e uma mente limpa para utilizar o instinto superior em sua plenitude. E isso é inclusive afirmado na saga Granola, em que ele fala exatamente isso. E você tem inúmeros momentos que isso é deixado de forma com bastante evidência, como por exemplo quando o Goku fala que ele tem um nível de instinto superior inferior ao de Meros, o que você pode se perguntar se isso faz realmente sentido, sendo que o Goku não mostrava nenhum tipo de problemas ao enfrentar o Moro com os poderes do Meros angelical. Não só isso, como o Bills também fala que o Goku estava se aperfeiçoando cada vez mais no instinto superior, enquanto na saga Granola ele é derrotado por justamente a capacidade dele ter sido diminuída. Também temos o Whis dizendo que a forma do instinto superior do Goku só deve ser utilizada em últimos casos, porque é algo que tem um tempo muito pequeno para ser utilizado, sendo que na saga Moro o Goku não só conversa bastante com o Moro, ele luta contra o Moro 73 com extrema facilidade, ele se destransforma e transforma não tendo problema algum com isso, ainda luta contra o Moro com os poderes do Meros Anjos. Na saga Granola essa habilidade cai muito rapidamente, com isso até dizendo que o Goku não poderia treinar o instinto superior enquanto está na forma de cabelos prateados, porque isso dificultaria muito o treinamento. E esse problema, né, do Goku em utilizar o instinto superior foi levado ao extremo no final do arco Granola, na luta contra o Gas, em que o Goku precisou requerer a uma forma inferior do próprio instinto, que é a versão do instinto superior presságio, só que agora somando suas emoções. Inclusive essa forma do instinto superior era bem superior, né, à forma de cabelos prateados que o Goku estava utilizando naquele momento, justamente por não conseguir manter o seu coração calmo. E eu acho interessante, lembra no começo, né, que eu falei que a forma, o auge, possivelmente seria o do final do arco Granola, justamente porque nesse final o Goku consegue
ativar o seu instinto superior prateado, aparentemente em seu auge, até por uma questão do Goku tá meio inconsciente naquele quesito, como se sua mente estivesse realmente limpa, o que é corroborado pela entrevista do Toyotaro, que diz que tinha necessidade de deixar os personagens mais fortes do que quando estavam na Saga Moro. Inclusive, vamos falar um pouquinho dessa entrevista, porque muitos acham que ela explica necessariamente que o Goku, aquele que levou a porrada do Granola de guarda baixa, estava mais forte que o Goku da Saga Moro. O que é estranho de se pensar por tudo que eu falei, mas beleza. Isso não quer dizer necessariamente que aquela versão do Goku estava realmente mais forte que da Saga Moro. Isso porque todo o contexto que leva àquela fala estava falando sobre táticas e habilidades. Goku estava mesmo utilizando o instinto superior na forma base. Vegeta aparentemente estava mais forte, conseguindo usar o Hakai, o que antes ele não conseguia. Então esse é o contexto. O contexto está mais para novas habilidades e não necessariamente em poder bruto. Tanto que a imagem que mostra ali tá realmente o Goku em Super Saiyajin, sabe? Mostrando que eles não estão falando do auge dos personagens, que seria o instinto superior completo, e não que aquele instinto superior que apareceu estava realmente mais forte. Não só isso, como algumas pessoas interpretam que o Tida e Toyotaro deixaram com que esse Goku, né, do final da Saga Moro, ainda tivesse que ultrapassar Broly e Bills, o que é bastante estranho se a gente for ver o contexto dessa entrevista, né? Falando da primeira parte, o Toyotaro tá falando, né, sobre o quão difícil é deixar o Goku além da perfeição, já que o Tida fala, caramba, ele chegou no nível perfeito, ele fala quão difícil é fazer ultrapassar esse nível, mas o Toyotaro declara que esse nível além da perfeição já foi declarado no início do volume 16. Esse nível da perfeição não está falando de nível de poder, está falando do nível de aperfeiçoamento do instinto superior. Tanto que os personagens declarados ali como Goku tendo que superar não são Bills, não são Broly, e sim o Whis e Daishenkan. Eles estão falando exclusivamente do nível do instinto superior. E aí parece que o Tida interpretou isso de maneira completamente errônea, por isso ele adiciona Bills e Broly na jogada. Mas aí se a gente lembra, não faz sentido ele estar falando de Bills e Broly, já que eles não têm um domínio do instinto superior. O Bills inclusive tem um domínio muito pior que o próprio Goku, então não faz sentido eles estarem nessa posição. Aí que vem do Tida estar falando de nível de poder, né, o Goku ter que superar esses inimigos. Só que com tudo que eu falei, parece ser meio estranho que Goku ainda tenha que superar Bills ou Broly, já que o Moro 73, por exemplo, já foi declarado como o inimigo mais poderoso que Goku tinha enfrentado, colocando ele inclusive acima do Broly. E lembrando ainda, tem aquela citação das fusões serem inúteis contra o Moro 73, o que coloca ele acima do Gogeta Blue, que coloca ele necessariamente acima do Broly, além de você ter também o Bills nessa jogada, já que se Moro 73 é declarado como o inimigo mais forte que Goku já enfrentou, e Jiren já era um inimigo que ultrapassava o nível dos deuses, e Goku tancava tranquilamente o poder do Moro 73, como é que fica o scaling se a gente considerasse que Bills ficasse superior a esse Goku? Nós teríamos que concluir que Bills basicamente solaria qualquer Hakaishin. E esse não é o caso. Bills nunca mostrou ser capaz de dar one shot em algum Hakaishin. Ele nunca se mostrou ser capaz de tancar o golpe de algum Hakaishin. Bills nunca mostrou não podendo ser ferido por outro Hakaishin. Pode-se surgir o argumento que Bills conseguiria derrotar o Moro fusionado com o próprio planeta Terra, mas se você for ver bem o mangá, o Bills somente disse que iria ajudar o Goku. E sim, ele fala que queria fazer isso o mais rápido possível, porque seria vergonhoso ele tendo que ajudar um mortal, né, literalmente assim falando, e por isso que ele queria fazer isso rápido. E além do mais, você tem que lembrar que o Bills, ele conhecia o ponto fraco do Moro, né, diferentemente do Goku, e além do mais, o Goku, ele tava tendo sua energia absorvida, né, citado pelo Vegeta, que qualquer um que tava tendo contato, né, com o solo, tava tendo sua energia sugada, e o Goku estava em contato com o solo, né. Também a gente pode citar que o Moro, naquele momento, estava completamente enlouquecido, né, o que deixava fácil pro Bills ajudar, né. Então o que faz essa interpretação dessa entrevista ser completamente equivocada? O mais provável é que ele esteja falando do Goku da própria saga Granola, já que quando foi lançada essa entrevista já tinha sido lançado, né, o capítulo 73, onde o Goku começa já a mostrar as suas fragilidades no instinto superior. Ou seja, faz sentido com que esse Goku, que seja até inferior ao Moro, ter que superar ainda Broly e Bills, não gerando incoerência alguma no scaling. Então, para resumir, Toyotaro queria indicar que o nível além de perfeição seria relacionado ao nível de masterização do instinto superior. Porém, o Tida
interpreta isso de maneira equivocada e começa a falar de níveis de poder, onde ambos no final convergem ao dizer que o Goku atual precisaria superar Whis, Daishinkan, Bills e Broly. Então, para resumir aqui, Trunks Super Saiyajin 2 fica em último da lista, representando o nível do Super Saiyajin 3, né, basicamente, do mangá de Dragon Ball Super. Na classe H fica Anirasa, Goku Black, Mr. Bull, Daikyoshin com poder mostrado. Provavelmente o Anirasa é o mais baixo dessa classe, e eles todos representam o nível de Super Saiyajin Blue imperfeito, digamos assim, antes de ser dominado na saga Black. Na classe G temos 17, Kale, Kefla de 7-3 com a habilidade do Gohan, Fusão Zamasu, Topo, Hit e Sagambo com a magia do Moro, todos representando aí o nível de Super Saiyajin Blue perfeito, mais ou menos ali do Torneio do Poder. Na classe F nós temos um local empatado entre o Gama 1 e o Gama 2, eles estão acima da outra classe, por representarem o nível do Super Saiyajin Blue perfeito, só que agora de sagas posteriores. Na classe E temos Granola, Orange Piccolo, Vegeta Ultra Ego e Gohan Bishi. Esse nível é basicamente dos mortais mais poderosos do universo, né? Classe C temos Zombie Gas, Cell Max e Black Frieza. Esses são basicamente os personagens que são capazes de derrotar os mortais mais fortes do universo de maneira fácil. Na classe B temos os Hakashins, Vegeta, Super Saiyajin Blue, Broly e Jiren. Eles são basicamente os níveis das divindades, digamos assim, eles estão em níveis de divindades. O Broly ele até pode estar mais baixo na lista, se você acha que ele tem um scale muito diferente do filme. Ele pode descer provavelmente até a classe C. A classe A temos Gogeta, Super Saiyajin Blue, Meros e Moro. Eles são basicamente os níveis da divindade mais altas, digamos assim. Eles estão mais próximos do nível anjo. E em primeiro lugar, indiscutivelmente, fica Goku e Shin Superior masterizado. Espero que tenham gostado da lista. Se tiverem dúvidas, algum questionamento, não deixem de comentar aí. E não esqueçam, claro, de ver os shorts que eu fiz há um ano atrás, para vocês verem, né, o quanto aquela lista melhorou, o quanto ela se aprimorou. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais. Tchau, tchau.